Bem, gente, hoje eu estou trazendo duas questões de física sobre a segunda lei de Newton. Nessa primeira questão, eu tenho um corpo que é submetido a duas forças F1 e F2 em sentidos opostos. O valor da força 1 é igual a 12 newton e o valor da força 2 é igual a 32. Com isso, a gente já percebe que o corpo está se movimentando no sentido de F2, né? Tá existindo a força resultante aqui para a esquerda. Então, segundo o enunciado da segunda lei de Newton, a força resultante vai ser o produto da massa pela aceleração. O valor da massa vem no enunciado da questão 2,5 kg. E ele quer que você encontre qual é o valor da aceleração. Então, você vai subtrair as duas forças, né, F2 menos F1, para poder encontrar a força resultante. E essa força resultante vai ser o produto da massa pela aceleração. F1 vale 12 e F2 vale 32, então aqui vai ficar 32 menos 12 igual a massa 2,5 kg e o valor da aceleração A. A diferença de 32 menos 12 é 20, aqui vai continuar sendo 2,5 vezes A. Passando 2,5 e está multiplicando, dividindo, vai ficar a aceleração 20 sobre 2,5. Esse valor é 8 metros por segundo ao quadrado. É o valor da aceleração para esse corpo. E o sentido, né, desse corpo é o sentido para a esquerda. Então, gabarito letra A dessa primeira questão. A segunda questão, ela tem a ideia muito semelhante, né, à primeira questão. A diferença agora é que a força F1 está formando um ângulo com a horizontal, está formando um ângulo θ. Então, e ele vem perguntando outra coisa. Ele fala que um objeto tem uma massa de 2 kg, ele é submetido à força 1 de 10 newton e à força 2 de 6 newton, conforme ilustra a figura abaixo, que é essa figura aqui. O bloco encontra-se em repouso em uma superfície horizontal. E o valor da aceleração da gravidade vale 10 e ele também fornece o seno de θ e o cosseno de θ. 0,8 e 0,6. Ele quer saber qual é o valor da força normal. A gente sabe que nesse corpo atua a força peso, que a gente vai chamar de P. Essa força peso, ela é a força do sentido para a Terra, né, para o centro de gravidade da Terra, né? A força normal, ela é contrária à superfície, perpendicular à superfície, né? Então a superfície está aqui plana, então a força normal ela está para cima. Além desse detalhe da força peso para baixo e a força Newton, ou melhor, a força normal para cima, a gente tem uma componente também dessa força F1 atuando para cima, né, que vai formar justamente esse ângulo aqui, θ. Então aqui vai ter uma força 1 na componente horizontal, vou chamar de Y. Além disso, eu vou ter também uma força na componente, uma na componente vertical e uma na componente horizontal, vou chamar de X. Mas para a gente calcular, encontrar o valor da normal, da força normal, a gente só precisa da componente na vertical. A gente sabe que esse triângulo aqui vai formar o F1 e F1x e F1y, e F vai formar um triângulo, né? A gente vai ter aqui uma figura de um triângulo. E a gente pode calcular o valor do F1y através da relação de seno, né? O seno de θ vai ser o cateto oposto, que no caso aqui é F1y, a componente na vertical, sobre a hipotenusa, que no caso aqui é F1, que vale 10. O seno de θ já vem dado na questão, né? Já para facilitar o nosso entendimento aqui, nosso cálculo é 0,8. Então esse valor aqui já é 0,8. O F1 na vertical, que a gente está chamando de Y, não tem, a gente vai calcular. E o valor de F1 já tem na questão, que é a força, vale 10. Então aqui a força 1 na vertical, que é o componente Y, vai ser o produto de 0,8 com 10. Então F1y vai ser 8 newton. A força 1 na vertical, ela tem um componente de 8 newton.
a gente não precisa calcular a força a componente da força F1 na horizontal. Mas, se a gente já sabe que aqui vale 8 N, a força 1 componente na horizontal é 0,6 vezes 10, que é igual a 6. Mas a gente não precisa calcular isso porque a gente quer saber qual é o valor da força normal. Então aqui nesse objeto, ou melhor, nesse corpo, eu tenho a força peso atuando para baixo, a força normal atuando para cima e também a componente da força 1, que é a F1Y, atuando também para cima. Então eu tenho duas forças atuando para cima e uma para baixo. A soma resultante delas vai ser igual a zero. Então F1Y mais a força normal vai ser igual à força peso. É essa relação que a gente tem a partir do desenho que a gente fez aqui para encontrar o valor da normal. Eu tenho o valor de F1Y, a componente F1 na vertical, mas eu não tenho o valor da força peso. Para você chegar na força peso, você tem que lembrar, né, da equação que peso é o produto da massa pela força da gravidade. Então, o peso vai ser igual a massa do corpo, a massa do bloco, que vale 2, e a aceleração da gravidade, que vale 10. Então, o peso vai ser 20 N. Esse é o valor do peso, da força peso, nesse objeto. Então, se eu tenho aqui o F1 sendo 8 e o peso sendo 20, a gente pode encontrar a força normal. Né? Passa o N, mantém o N do mesmo lado, passa F1' para o outro lado. Aqui vai ficar P menos F1', F1Y, que vai ser 20 menos 8. 20 menos 8 é igual a 12 N. Então, o valor da força normal é igual a 12 N. Tá? Então, gabarito letra B. Então, essa questão aqui deu um trabalho um pouco maior do que a primeira, porque você tem que lembrar que as componentes as forças que vão atuar nesse bloco, que tem a massa de 2 kg, é a força peso para baixo, centro de gravidade, perpendicular à superfície, né, vai ter a força normal, perpendicular para cima, e também a componente F1 na vertical, já que essa força está formando um ângulo θ aqui. E então ela vai ter um componente no sentido vertical, além do sentido horizontal. Né? Então a resultante dessas forças tem que ser igual a zero. Então normal mais F1 na vertical tem que ser igual a peso, a força peso. Então a força normal, N, vai ser o peso, a força peso, menos a força 1 na vertical. Como a gente já sabe que o peso, a força peso vale 20 e a força F1 na vertical vale 8, então a normal vai ser 12 N. Por isso o gabarito é a letra B. O que poderia ser perguntado também nessa questão, né? Qual é a resultante na horizontal? Na horizontal, a gente já sabe que tem a força F2, que vale 6, e a força 1 na horizontal, que eu chamei de F1x, que é o componente na horizontal. Esse valor a gente também encontrou, né? Deu 6. Então, na horizontal, a força resultante é igual a zero. Na horizontal, a gente não tem força. Esse objeto aqui ele não está se movendo, né? Ele está atuando para a esquerda com a mesma força que ele atua para a direita. Então, ele está parado, né? Para você encontrar a força F1x, que é o componente na horizontal, você precisa usar a relação do cosseno. Ok? Bem, essa foi a dica. A gente volta numa próxima com mais questões. Até mais.